Classificações das fontes do direito administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito que regula a atuação do Estado e suas relações com os cidadãos. Para compreender a complexidade desse sistema, é essencial analisar suas fontes, que são as bases normativas e valorativas que sustentam o ordenamento jurídico. As fontes do direito administrativo podem ser classificadas de várias formas, cada uma com características distintas que afetam a maneira como as normas são criadas e aplicadas. As fontes primárias, também conhecidas como fontes maiores ou originárias, são aquelas que têm a capacidade de criar normas de forma imediata e direta. Elas inovam na ordem jurídica, ou seja, são responsáveis por regular temas que ainda não foram legislados ou por modificar a abordagem normativa de leis já existentes. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, é uma fonte primária essencial, pois estabelece os princípios e diretrizes fundamentais que regem a administração pública no Brasil. Além dela, as leis em sentido estrito, que são aquelas produzidas pelo processo legislativo, também se qualificam como fontes primárias. Por outro lado, as fontes secundárias, que podem ser vistas como menores ou derivadas, não possuem a mesma capacidade de inovação que as primárias. Elas são acessórias, subordinadas e derivam sua validade das fontes primárias. Exemplos de fontes secundárias incluem a doutrina, os costumes e a jurisprudência. A doutrina refere-se ao conjunto de opiniões e estudos realizados por juristas e acadêmicos que ajudam a interpretar e aplicar as normas. Os costumes, por sua vez, representam práticas habituais que, embora não formalmente codificadas, têm relevância no ordenamento jurídico. A jurisprudência consiste nas decisões proferidas pelos tribunais, que podem estabelecer interpretações e aplicações das normas. A distinção entre fontes formais e materiais é crucial para a compreensão das fontes do direito administrativo. As fontes formais são os meios pelos quais as normas são exteriorizadas no ordenamento jurídico, como leis, decretos e medidas provisórias. Elas representam a forma concreta que as normas assumem. Já as fontes materiais ou reais referem-se aos fatores sociais, políticos, econômicos e históricos que influenciam a criação das normas jurídicas. Um exemplo claro de fonte material é a mobilização social que resultou na promulgação da Lei da Ficha Limpa, que surgiu da pressão popular por maior ética na política. As fontes formais também podem ser classificadas como autônomas ou heteronomas. As fontes autônomas são aquelas criadas pelo próprio destinatário da norma, como os atos normativos internos que regulam a conduta dos agentes públicos. Em contrapartida, as fontes heteronomas são aquelas elaboradas por pessoas diferentes dos destinatários, como as leis que regulam as relações entre o Estado e os cidadãos. Essa distinção é importante para entender quem está criando as normas e quem deve segui-las. A classificação das fontes também abrange as fontes internas e externas. As fontes internas são aquelas que se originam dentro do ordenamento jurídico do país, como as leis e a Constituição. Já as fontes externas têm origem em normas ou tratados internacionais, como convenções e tratados que o Brasil assina. Essas fontes externas podem influenciar a legislação interna, especialmente em áreas como direitos humanos e meio ambiente. As fontes estatais são aquelas que emergem da estrutura do poder público e se dividem em fontes legislativas, como leis e emendas constitucionais, e fontes jurisprudenciais, que incluem decisões judiciais e súmulas vinculantes. As fontes não estatais, por sua vez, têm origem fora da estrutura estatal e são representadas pelos costumes e pela doutrina. Essa diferença é importante, pois as fontes estatais têm um caráter mais formal e institucional, enquanto as fontes não estatais podem refletir a dinâmica social. Outra classificação relevante é a distinção entre fontes voluntárias e involuntárias. As fontes voluntárias são aquelas criadas a partir da vontade expressa de uma entidade, como a promulgação de uma nova lei. Já as fontes involuntárias surgem naturalmente a partir das interações sociais, como os costumes que se estabelecem sem uma codificação formal. Essa distinção evidencia a dinâmica entre a legislação formal e as práticas sociais que influenciam a criação de normas. As fontes também podem ser categorizadas como imperativas ou organizadas. As fontes imperativas são aquelas que impõem obrigações e restrições aos indivíduos, como as leis que proíbem determinadas condutas. Essas normas têm caráter coercitivo e são fundamentais para a manutenção da ordem social. Em contrapartida, as fontes organizadas são estruturadas institucionalmente, como a própria lei, que segue um processo legislativo definido.
Uma classificação adicional é a das fontes próprias e impróprias. As fontes próprias são aquelas especificamente criadas para a elaboração de normas, como a lei, que é resultado de um processo legislativo estruturado. As fontes impróprias, por sua vez, não foram criadas com a intenção de elaborar normas, mas possuem uma força jurídica indireta, como é o caso da jurisprudência, que, embora não tenha o mesmo status que uma lei, orienta a aplicação do direito. A interação entre essas diversas classificações das fontes do direito administrativo é complexa e revela a riqueza do sistema jurídico. As fontes primárias e secundárias, formais e materiais, estatais e não estatais, voluntárias e involuntárias, entre outras, coexistem e se interrelacionam para formar um quadro normativo que regula a administração pública. Essa interdependência é fundamental para a construção de um sistema jurídico coeso e eficaz. A prática administrativa é, portanto, moldada por essa multiplicidade de fontes, o que exige dos agentes públicos uma compreensão ampla do ordenamento jurídico. Os servidores públicos devem ser capazes de interpretar as normas não apenas em sua forma escrita, mas também em relação ao contexto social e histórico que as influenciou. Essa capacidade de interpretação é essencial para garantir que as decisões administrativas sejam justas, equitativas e em conformidade com os princípios que regem a administração pública. Em suma, a classificação das fontes do direito administrativo é um tema abrangente e de extrema relevância para a compreensão do funcionamento da administração pública. Cada tipo de fonte desempenha um papel único na formação e na aplicação das normas, e a interação entre elas é fundamental para a promoção da justiça e da segurança jurídica. O reconhecimento dessa diversidade de fontes é um passo crucial para a construção de um Estado que atua de maneira responsável e transparente, respeitando os direitos dos cidadãos e as demandas da sociedade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!